lá. Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Campos Salles no Brasil. Essa aula é a quinta de 14 sobre a temática Primeira República. Então nós temos aqui, aula quinta de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. E o tema da nossa aula, governo Campos Salles no Brasil. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo Campos Salles no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Campos Salles no Brasil. Vamos lá, todos atentos. Então, o que foi o governo Campos Salles no Brasil? O governo Campos Salles foi o período da história do Brasil entre 1898 a 1902, na qual a República Brasileira foi governada pelo paulista Campos Salles. Nós temos aqui a imagem de Campos Salles, que governou o Brasil entre 1898 e 1902. Agora nós vamos conhecer aqui os principais fatos que marcaram a história do governo Campos Salles no Brasil. Estes foram os principais fatos e nós vamos conhecer e analisar todos eles. O primeiro fato aqui, política dos governadores. A política dos governadores foi um dos fatos que marcou a história do governo Campos Salles no Brasil, porque ela iniciou em 1898 e se estendeu até 1930. Ela tinha por objetivo garantir as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais no poder da República Brasileira. Com isso, ela foi uma aliança política entre o governo federal e os governos estaduais, com a finalidade de garantir um Congresso Nacional favorável ao presidente da República, e em troca os governadores dos estados recebiam mais recursos e abria cargos no governo federal para os seus aliados. Então nós temos aqui o governo federal, ele enviava recurso para os governos estaduais, estes recursos chegavam aos coronéis e os coronéis garantiam voto ao governo do estado, que era favorável ao governo federal. Com isso, você criava aí um Congresso Nacional favorável ao presidente da República. Ok? Vamos para o próximo fato. Comissão verificadora das eleições. A comissão verificadora das eleições foi um outro fato que marcou a história do governo Campos Salles no Brasil, porque ela iniciou em 1898 e se estendeu até 1930. Ela foi um instrumento da política dos governadores, criada no Congresso Nacional com o objetivo de reconhecer a vitória somente dos candidatos da situação. Os adversários eram eliminados, ato que ficou conhecido como a degola. Então, este era o papel da comissão verificadora da eleição. Ela só diplomava candidatos que fosse da situação. Todo candidato contrário, ele era eliminado, fato que ficou conhecido como a degola. E nós temos aqui um outro fato, que é o Fundig-Loan. O Fundig-Loan foi um outro fato que marcou a história do governo Campos Salles no Brasil, porque o Brasil, na época em que Campos Salles assumiu a presidência da República em 1898, passava por uma profunda crise econômica que foi causada principalmente pela queda no preço do café e da borracha, principais produtos da exportação brasileira na época. Com isso, resultou o não pagamento da dívida externa. Porém, o governo Campos Salles, para resolver a situação econômica do país,
teve que fazer um acordo com bancos ingleses, que foi denominado de Funds-Loan. Este acordo estabeleceu um novo empréstimo ao Brasil de cerca de 10 milhões de libras esterlinas, que seria pago em 10 anos. Além disso, Campos Sales negociou as dívidas atrasadas e deu como garantia do governo brasileiro aos ingleses as rendas das alfândegas de diversos portos brasileiros, da Estrada de Ferro Central do Brasil, que era o tronco ferroviário que ligava o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e do Serviço de Água do Rio de Janeiro. Com estas medidas, a economia brasileira na época voltou à normalidade. Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de todos. Um abraço. Até o nosso próximo encontro.